Preparem-se para mergulhar fundo no mundo de Outsider do Stephen King. É um livro que te prende do começo ao fim. É mesmo. Uma mistura de suspense policial com uma pitada de sobrenatural. O que é bem a cara do King, né? Toro. E nesse livro em particular, ele pega um caso de assassinato aparentemente simples e o transforma num confronto com algo bem sinistro e antigo. O King consegue fazer isso de um jeito que ninguém mais consegue. É verdade. A gente começa com o assassinato brutal do Frank Peterson em Flint City, Oklahoma. Uma cidade pequena, pacata. E todas as evidências apontam para o técnico da Liga Infantil, o Terry Mayland. Impressões digitais, DNA, testemunhas, tudo bate. Parece um caso fechado, né? O detetive Ralph Anderson, que é um cara que acredita em provas concretas, ele tem certeza da culpa do Terry. Mas é que a história dá uma reviravolta. Exatamente. O Terry tem um álibi incontestável, confirmado por imagens de vídeo e por várias testemunhas. Ele estava em outra cidade quando o crime aconteceu. Impossível negar. É a primeira rachadura na fachada de certeza, né? É como se o Kim estivesse nos preparando, nos fazendo acreditar no poder das evidências, só para depois, Arrancar o tapete debaixo dos nossos pés. Exato, e aí a gente fica... Como alguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? E essa dúvida só aumenta com a descoberta da van roubada que tem das impressões digitais do Terry. A van é encontrada abandonada lá em um raio. Enquanto o Terry está comprovadamente em outro lugar. É de pirar o cabeção. Total. E sabe, essa parte me lembrou de outros livros do King, onde ele brinca com essa ideia de realidade distorcida. Tipo, iluminado. Isso. Ele coloca a gente para questionar o que é real e o que é ilusão. Ele é mestre nisso. E para aumentar ainda mais o mistério, o detetive Hoskins, que estava investigando o caso, sofre uns ferimentos bem estranhos. É verdade. Parece que alguma coisa invisível estava resistindo, sabe? Tentando impedir que a verdade viesse à tona. É como se tivesse algo a mais nessa história. Algo além da nossa compreensão. E essa presença, esse algo a mais, começa a se tornar mais claro com a chegada da Holly Gibney. A Holly é uma investigadora diferente. Ela tem um dom especial para desvendar mistérios. E ela está aberta à possibilidade do sobrenatural. O que é bem diferente dos outros investigadores, né? Totalmente. E ela é crucial para a história porque representa uma mudança de perspectiva. A gente sai da investigação de um crime comum e entra no terreno do inexplicável do sobrenatural. A intuição da Holly e a disposição dela para considerar o impossível é o que leva a investigação para o caminho certo. Para o caminho de El Cuco. Exatamente. E é aí que a gente mergulha no folclore arrepiante em torno dessa entidade. Que muda de forma. E alimenta de tristeza. E emoções negativas. O relato da pequena Grace Maitland sobre um homem com olhos de palha é de arrepiar. É nesse ponto que o King explora nossos medos mais primitivos. Aquelas coisas que nos assombram no escuro. O Cuco meio que personifica essa escuridão, que pode se esconder sob a superfície da realidade. E se alimentar das nossas fraquezas. E esses encontros perturbadores não param por aí. A experiência da Jean Anderson com o intruso na casa dela é de tirar o fôlego. É como se o Cuco estivesse saindo das sombras, sabe? Ameaçando diretamente aqueles que estão chegando perto demais da verdade. E tem os vestígios físicos que são tipo perturbadores. O resíduo oleoso. A transformação grotesca de matéria orgânica. Não tem como negar. Estamos lidando com um criminoso comum. É algo muito mais antigo. E maligno. Falando em sinistro, tem a questão da van roubada. A gente descobre que quem roubou a van foi um adolescente problemático, o Merlin Cassidy. E ele até teve uma treta com a polícia no Texas antes de abandonar a van em Ohio. Esse detalhe é intrigante. Porque, à primeira vista, parece só um adolescente querendo dar uma volta de carro. Sei lá, fazer uma graça. Mas, se a gente considerar a influência do El Cuco, as coisas mudam de figura. Será que o Merlin estava agindo por vontade própria? Ou será que ele foi manipulado pela entidade? É uma possibilidade assustadora. E por falar em assustador, a investigação leva eles pro buraco de Marysville. Um sistema de cavernas. Que tá ligado a um passado trágico. E que pode ser o esconderijo do Outsider. O buraco de Marysville se torna um símbolo da escuridão. Do desconhecido. Para onde os investigadores estão indo. É um lugar onde as regras do mundo real parecem não se aplicar. E é lá que o confronto com o Outsider acontece. Um confronto apavorante. É nesse momento que a verdadeira natureza da criatura é revelada. Grotesca. Mutável. E se alimentando de sofrimento. A cena em que ele ataca e mata o detetive Hoskins é brutal. Brutal mesmo. Me impressiona como King consegue descrever esse horror de um jeito tão real
que a gente sente como se estivesse lá dentro da caverna junto com eles. Tem que tirar o fôlego. Total. E além do impacto visual, o que me marcou foi o preço que esse confronto tem para os envolvidos. Não é só uma luta física. É uma batalha contra o mal ancestral. Que deixa cicatrizes. Emocionais. Profundas. É como se a essência do mal se infiltrasse neles. Deixando marcas que nunca vão desaparecer. E mesmo com a criatura sendo derrotada no final. A forma como ela morre é tão grotesca quanto a sua existência. É verdade. Mas pelo menos descobrimos que ela é vulnerável à conexão humana e à luz. Uma fraqueza que a Holly e os outros usam para destruí-la. A destruição da criatura traz uma sensação de alívio, mas é uma vitória amarga. O mistério continua. E o encontro deixa um sentimento de desconforto. E muitas perguntas sem resposta. Muitas perguntas mesmo. E uma delas que não sai da minha cabeça é sobre o pai do Terry Maitland. Ele vive há anos em uma clínica, né? Uma clínica especializada em demência. Isso. Mas tem uns indícios de que ele pode ter encontrado o Cuco no passado. E aí eu fico pensando, o que será que aconteceu? Essa possibilidade é sinistra, porque sugere que a influência da entidade pode se estender por gerações. Nossa. Sabe? Manipulando vidas, deixando um rastro de tragédia. É como se o Cuco fosse uma sombra. Que se estende por décadas, poeirando sobre várias vidas, moldando destinos de forma macabra. E isso me leva a outra pergunta. Será que o Cuco foi responsável por mais do que os assassinatos do Peterson e do Howard? Tem umas pistas sobre outros casos não resolvidos no livro, com detalhes muito parecidos. É de arrepiar. Total. E aí, pronto para desvendar mais mistérios. No próximo episódio, a gente vai explorar as consequências da batalha contra o Cuco e as perguntas que essa história arrepiante nos deixa. Com certeza. Preparem-se para mais revelações e análises. Que farão vocês questionarem tudo sobre o Outsider. Até a próxima. Até! E aí, preparados para voltar pro mundo perturbador de O Outsider? Com certeza. No último episódio, a gente mergulhou no surgimento do Cuco, né? E nas consequências devastadoras das ações dele. Agora, vamos focar nas marcas que essa experiência deixou. E nas perguntas que continuam a assombrar a história. Marcas profundas. Porque mesmo com o Cuco derrotado, como que as pessoas que o enfrentaram lidam com o trauma? Como elas seguem em frente? Depois de encarar o sobrenatural. É como se a realidade delas tivesse sido abalada. Totalmente. Personagens como Ralph Anderson, que sempre se baseou na lógica, na razão, se vem lutando para entender o que aconteceu. Esse que enfrentaram o impossível. E agora precisam lidar com as consequências disso. É verdade. A luta do Ralph é uma das coisas que mais me prendeu no livro. Ele passa de um cara totalmente cético para alguém que questiona tudo. E essa transformação faz a gente pensar, né? Como até os mais céticos podem ser abalados quando se deparam com um inexplicável. Exatamente. E a Holly Gibney, ela já conhecia o lado obscuro da humanidade, mas até ela fica profundamente afetada. Ela reconhece a maldade do Cuco. E carrega o peso de saber que essa escuridão existe no mundo. A Holly é uma personagem complexa. E a família do Terry Maitland. Eles não só perderam um ente querido, como tiveram que suportar o escrutínio público. É suspeita. Como alguém consegue reconstruir a vida depois de uma coisa dessas? É uma jornada de resiliência, cura, mas é um processo difícil, longo. E quem mostra isso, sabe? O dano causado pelo trauma, a importância do apoio, da compreensão. Falando em apoio, uma coisa que me chamou a atenção foi como os personagens se unem para enfrentar esse mal. Eles formam uma aliança improvável. Cada um com suas forças e perspectivas. Essa união, essa força do coletivo é algo que o King sempre explora. É verdade. Apesar das diferenças, eles encontram um objetivo em comum. Deter o Cuco. Eles aprendem a confiar uns nos outros. E a usar a força do grupo. Para enfrentar um inimigo que nenhum deles poderia vencer sozinho. Exatamente. E tem um senso de responsabilidade, né? Eles entendem que não podem simplesmente ignorar o que viram. Eles têm que proteger os outros. Mesmo que isso signifique se colocar em risco. É esse senso de dever que os impulsiona a descobrir a verdade. Sobre o Cuco. De onde ele veio. Como ele age. E aí a gente volta para aquelas perguntas. O que é o Cuco? De onde ele veio? Existem outros como ele. O King dá algumas pistas, mas deixa muito para nossa imaginação. É verdade, é uma entidade antiga. Talvez uma força primordial do mal que a gente nem consegue compreender.
Suas origens são mistério. E suas motivações obscuras. E essa ambiguidade é o que torna a história tão poderosa. A gente fica com essa sensação de que tem algo mais, algo que a gente não consegue explicar. E isso é o que eu mais admiro no King. Ele tece uma teia de mistérios e te deixa preso nela. Buscando respostas. Que às vezes nem são reveladas. Ele nos faz pensar, questionar. Olhar o mundo de outra forma. Sem dúvida. E essa é a essência do terror que ele cria. Ele planta sementes de dúvida, de medo. E nos faz confrontar a possibilidade de que existam coisas lá fora que a gente não consegue explicar. Coisas que podem estar à espreita. Ocultas na nossa realidade. É como se ele dissesse que os monstros embaixo da cama não são só coisa da nossa imaginação, mas entidades reais. Que a gente não consegue ver nem explicar. Operando fora da nossa percepção. Exatamente. E essa ideia é aterrorizante, porque nos obriga a encarar nossas vulnerabilidades. A gente não tem tanto controle quanto gostaria. A gente se depara com o desconhecido e percebe que somos só seres vulneráveis. Sujeitos a forças que a gente não compreende totalmente. E é aí que o horror do King se torna perturbador. Mas, em meio a todo esse horror, a gente também encontra esperança, né? Os personagens que enfrentaram o Okuko, eles se uniram, lutaram. E venceram. Essa união, essa força do coletivo é algo que o King sempre traz, né? Mesmo nas histórias mais sombrias, ele mostra que a conexão humana, a luta contra a escuridão, é o que nos torna mais fortes. E essa vitória, por mais difícil que tenha sido, nos dá esperança. Que a luz pode prevalecer. Mesmo diante do horror. Essa mensagem de esperança ecoa quando a gente pensa no destino dos personagens. Eles saem transformados, marcados pelo encontro com o impossível. Mais fortalecidos. Pela superação. Eles carregam as cicatrizes, as marcas do sofrimento. Mas também a força. E a resiliência. Que conquistaram ao enfrentar seus medos. E lutar por aquilo que é acreditado. Exatamente. E essa força, essa resiliência é o que os impulsiona a seguir em frente. A reconstruir suas vidas. E a buscar um novo sentido. Num mundo mais complexo e misterioso. E é com essa mensagem de superação, de esperança, que a gente encerra essa parte da nossa análise. O Outsider nos leva a questionar a realidade, a confrontar nossos medos e a celebrar a força do espírito humano. Diante do desconhecido. E na próxima parte a gente continua a nossa imersão. E chegamos à parte final da nossa imersão e o Outsider. A gente dissecou os eventos, o impacto, as perguntas que essa história deixa. Mas no fim das contas, o que tudo isso significa? É a pergunta que fica martelando na cabeça, né? O que nos deixa com aquela sensação de que a história não acabou de verdade. Sei lá, tipo um suspense É. que continua, mesmo depois do livro terminar. O Okuko foi derrotada, mas a ameaça ainda tá ali, pairando no ar. É como se a sombra dele ainda estivesse por perto, sabe? A gente fecha o livro, mas a sensação de que algo ruim aconteceu permanece. E essa sensação é amplificada pela ambiguidade, sabe? A gente não sabe exatamente o que é o Outsider, de onde ele veio. Qual é a origem? O King não explica tudo. Ele só sugere que existem forças no universo que a gente não consegue entender. Exatamente. E a gente fica se perguntando, né? Será que tem outros Hercucos por aí? Outras entidades? Escondidas nas sombras. Prontas para atacar. Essa incerteza, esse medo do desconhecido é o que torna a história tão poderosa. Sem dúvida. O King meio que mergulha nos nossos medos mais profundos, sabe? Aqueles medos que a gente tenta esconder. E ele traz eles à tona. É como se ele dissesse, olha, por mais que a gente tente entender o mundo, tem coisas que a gente simplesmente não consegue explicar. E essa ideia é assustadora, porque a gente percebe que não tem controle de tudo. A gente se depara com a imensidão do desconhecido e percebe que somos só seres vulneráveis, sujeitos a forças que não controlamos. E aí que o horror do King se torna realmente perturbador. Mas mesmo com todo esse horror e incerteza, o King também mostra um lado bom. Os personagens que enfrentaram o Okuko se uniram, lutaram e no final venceram o mal. Essa união, essa força do grupo é algo que o King sempre mostra nos livros dele, né? Mesmo nas histórias mais sombrias, ele mostra que a gente é mais forte quando luta junto. A conexão humana é poderosa. E essa vitória, por mais difícil que tenha sido, dá esperança. De que a luz pode vencer a escuridão. É verdade. É uma mensagem importante. Ah. Principalmente quando a gente pensa no que aconteceu com os personagens.
Eles saíram da experiência transformados, marcados para sempre. Mas também mais fortes. Yeah. Eles carregam as cicatrizes da batalha, as marcas da perda, do sofrimento. Mas também a força, a resiliência. Que eles conquistaram enfrentando seus medos. Exatamente. E essa força, essa resiliência é o que os impulsiona para frente, a reconstruir suas vidas. A buscar um novo sentido. No mundo que agora se mostra ainda mais complexo e misterioso. É verdade. E aí é com essa mensagem de superação, de esperança em meio à escuridão, que a gente encerra a nossa análise de O Outsider. Uma obra que questiona a realidade, que nos coloca frente a frente com nossos medos, mas que também celebra a força do espírito humano. Esperamos que vocês tenham gostado dessa imersão no mundo de Stephen King e que as ideias que a gente discutiu aqui continuem a ecoar nas suas mentes. É isso aí. A gente se vê na próxima com mais mistérios e reflexões. Até lá!